Começando mais um Câmara Debate aqui pela TV Câmara, e o nosso assunto é a respeito da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, mas claro que vamos ampliar. Vamos falar de alternativas em relação ao combate à drogadição, à prevenção. Vamos falar também do projeto Tire a Pedra do Caminho, com a presença do vereador Vicente Amaral, já aqui no estúdio. Obrigado pela presença, vereador. E o deputado estadual, Catarina Palladini, que há pouco realizou justamente a audiência pública que trouxe a Pelotas esta frente parlamentar que foi lançada na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Edson. Obrigado a oportunidade do convite. Agradecer também ao vereador Vicente Amaral, que oportuniza esse debate extremamente primoroso, latente na sociedade de Pelotas, na sociedade gaúcha. Eu acho que Pelotas tem que tomar posição quanto às medidas e às situações que estão acontecendo com relação à questão da drogadição e das comunidades terapêuticas. Até porque me parece que agora a sociedade civil, a própria estrutura pública começam a se organizar para enfrentar um problema que muito sério, mas que se alastrou tão rapidamente que me parece que surpreendeu. Chegou a surpreender a forma como ele se disseminou, né? Qual o problema disso? E aí o vereador tem a sensibilidade também a ponto de logo que começar o mandato já propor um projeto dessa ordem. De forma tardia o poder público não anteviu, não dava dimensão da importância da questão dessa droga, dessa epidemia que se esparramou pela região central do país, pelo Planalto Central, e ali foi o foco. Isso lá ainda nos anos de 96, quando começou a pegar o cinturão da pobreza, da miséria em torno da grande Brasília e começou a ganhar os outros estados. Chegou muito forte na região sudeste do país, falando de São Paulo e Rio de Janeiro, e é ali que a gente já começou a provocar, a ponto de em 2008, eu recordo quando eu fui candidato a vereador, uma das pautas da minha campanha em 2008 era falar da drogadição e do crack. E obviamente se alastrou como um rastilho de pólvora e hoje está tomando toda a sociedade. E hoje a gente tenta correr atrás do prejuízo, porque essa droga ela não é mais especificamente das periferias, ela assola tanto a classe E, mas também os filhos e pessoas da classe A, B e C. Porque no primeiro momento justamente a ideia era essa, olha não, é uma droga que ela é consumida pelas classes mais baixas, mas o que se vê é justamente o contrário. Hoje ela se disseminou na sociedade, nas diferentes classes sociais, nos diferentes locais. A gente falava agora há pouco da questão das escolas, inclusive o vereador tem um projeto, né, voltado a essa questão da educação. E hoje, né, o que traz também a grande preocupação é a consequência, né, a forma como ela acaba deixando o ser humano debilitado, né? Exato, para que vocês tenham noção do que aconteceu. E a droga também ela se reformula, né? Tu vê que começou com o crack, teve a merla e teve o oxy. Então elas tem estágios da droga na lógica de baratear, entendeu? A pedra, o produto, a confecção dessa drogadição. Só que o impacto na sociedade e nas pessoas, no usuário, é muito maior. Para que tenhas noção e que os nossos telespectadores também possam dimensionar, fazer um exemplo, uma exemplificação aqui, o uso da cocaína é 9 vezes ao prazer de um orgasmo, entendeu? O uso da pedra do crack é 1000 vezes o uso o prazer de um orgasmo. Só que isso é intenso, é momentâneo, é algo de 3, 4 minutos, passou o efeito, por isso que essa busca incessante, por isso que as pessoas andam como sonâmbulos na rua, transitando, e sempre na busca cessante e incansável de poder reavivar e ter dado manutenção na questão do uso da droga. A senhora justamente apresenta um projeto com foco de prevenção, o Tire a Pedra do Caminho, vereador. Eu gostaria de agradecer o espaço, agradecer aqui a presença do deputado Catarina, sempre atuante, preocupado com os problemas de drogadição no município, no estado, é reconhecido por esse trabalho. Eu tinha um projeto já em campanha, que era Jovem Tire a Pedra do Caminho. E como nos primeiros dias na vereança, eu já elaborei o projeto de prevenção. O porquê? Hoje nós estamos preocupados com as consequências e as causas e do efeito do crack. E eu penso o seguinte, se nós já tivéssemos adotado há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, medidas preventivas, hoje nós não estávamos
sofrendo tamanho problemas sociais. Porque o projeto prevê, a partir das segundas séries iniciais, disciplinas que versem sobre os malefícios do crack. Por exemplo, em aula de português, dá alguns textos de interpretação dos malefícios do crack. Aulas de religião, que Deus nos deu um corpo perfeito, sem nada, sem nenhuma droga, e nos quer assim, como filhos. Aulas de educação física. Como não? Dizia o professor antes de iniciar as aulas de educação física. Não adianta fazer ginástica e preparo físico se o teu organismo aceitar o crack, a droga, que degenera os ossos, os músculos. Essa então, questão da... E aulas de ciências também. Então, eu acho que é possível tu incluir nas disciplinas matérias que versem sobre os malefícios do crack e vão mais adiante. Hoje, nós tínhamos 80% da população que era fumante. A partir que colocaram no maço de cigarro aquela figura, diminuiu 40% dos fumantes. Eu acho que a nível nacional, um projeto de um deputado federal, que as empresas que fabricam cadernos colocarem na contracapa do caderno, tire a pedra do caminho, uma figura trágica num drogado, e os malefícios que o crack traz para a sociedade, em todos os cadernos dos adolescentes, porque só existe o traficante, Edson e deputado, porque existe o consumidor. O adolescente hoje é uma presa fácil. As primeiras vezes é dado nas portas dos colégios e depois é vendido. É uma mercadoria barata. É uma mercadoria barata, justamente uma pedra. R$5. Mas assim, eu acho que tem que ter o cuidado, eu concordo quando o senhor menciona, eu acho que a matriz curricular ela deve ser revista e a gente vive num estado laico. Agora, essa questão da cultura religiosa, e aí por se tratar de um estado laico, de ter essas matizes religiosas muito amplas, isso às vezes tu acaba afastando. Eu sou católico, mas respeito os posicionamentos. Grande parte, e aí eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e muito, 80% das recuperações estão alencadas e estão estruturadas em cima da questão da espiritualidade. Exatamente. Porém, respeitando a cultura de cada um. Sim. Tu não pode... porque às vezes a pessoa fica um ano num tratamento e é contínuo, porque logo ele é devolvido à sociedade. A cultura familiar dele, a matriz familiar dele é do candomblé, é da igreja evangélica. E às vezes tu impor isso, quando ele volta ao seio da sociedade, ele vai se sentir perdido. Eu acho que a matriz curricular deve sim ser discutida. Na sociedade atual hoje não tem como tu não discutir, e aí eu não sei de que forma, eu acho que deve ser feita uma rodada de debates junto com as secretarias envolvidas. Exatamente. Tem que discutir sexualidade, gravidez na adolescência, drogadição. Eu acho que um tema também, atualidades na matriz. Eu lembro que era extremamente importante a matéria e que acrescentava muito na formação do cidadão, vocês devem recordar, estudos sociais. Estudos sociais, exatamente. E era justamente a questão dos direitos e deveres do cidadão. Então eu acho que isso a gente perdeu com o tempo, foi estabelecido outras prioridades, mas que na realidade dinâmica que a gente vive hoje deve ser recuperada. E a questão da drogadição, que o vereador Vicente Amaro estava mencionando aqui, elas se complementam nas ações políticas. Mas especificamente a questão da drogadição é uma questão cultural, mas também de ações políticas conexas, falando dos eixos estruturantes, envolvendo governo federal, governo estadual e governo municipal, na lógica da prevenção, de constituir grupos que não tenham relação com instituições públicas, que possa ser a sociedade civil organizada, associação de bairro, grêmios estudantis, e que possam chegar nas pontas, por exemplo, o movimento hip hop, movimento de skatistas, porque a linguagem é própria. Quando um jovem que transita, que está no seu meio e vai fazer essa abordagem de conscientização, não é um corpo estranho falando para aquela parcela, que tá à beira de uma linha muito tênue de se tornar um usuário, de provar, de correr esse risco. Então, a gente tem que sim mudar a matriz curricular, mas nós temos que pensar ações estruturantes, eixos de ações, que lá no meio do caminho a gente não vai ficar se perdendo. É que me parece que nós estamos assim, para que a gente possa, né, deixar bem claro para quem está nos acompanhando, para os nossos telespectadores, nós temos a proposta do vereador, que é a utilização da educação como uma ferramenta para tentar estancar o problema
que Preventivo, já tem né? uma proporção muito grande, e de outro lado, a necessidade de se tratar o problema que já existe. Né? Ou seja, tem a necessidade da prevenção, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente fala das comunidades terapêuticas e também dos encaminhamentos... Só queria concluir claro, com relação ao projeto, que não é só até aí. Dentro desse projeto, prevê uma semana de combate à drogadição, onde será chamada, nessa semana, as escolas, as casas terapêuticas, as religiões, onde tiver pessoas, as religiões evangélicas e católicas e outras religiões, né, que também trabalham com essa questão do envolvimento da drogadição, fazer um grande seminário, um debate com um slide, reto projetor nas escolas dos malefícios do crack, onde serão chamados os pais também. Essa semana de combate ao crack seria 12 de agosto, né, que está previsto dentro do projeto, porque... 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Exatamente, por isso Mas mesmo. dia 26 de junho, Dia Mundial de Combate à Drogadição. Então, 12 de agosto, dentro desse projeto, o porquê que eu digo isso? Hoje, nós temos as casas terapêuticas, o porquê? Se tivesse tratado medidas preventivas, até para gripe nós tomamos uma vacina, para não sofrer da doença, não ter gasto. É humanamente impossível acreditar que nos dias de hoje não existem medidas de prevenção. Hoje, os governos que nos preocupam em educar o adolescente vão maltratar o homem do futuro, é o que está acontecendo. Governos que não se preocupam em construir escolas, educar, vão construir presídios. Hoje, quando o INSS nega o auxílio-doença, e é considerado doença, não é sem vergonhice ser drogado, é doença. Uma pessoa que consome crack, ela tem problema na corrente sanguínea, porque pega a latinha do refrigerante, vai o alumínio para o sangue, vai para os pulmões, vai para os rins, para os ossos, não come, não dorme, emagrece, né? Fica vulnerável a várias doenças e é negado o benefício. como disse o Não deputado, como doença. chega Uma a ser série um de sonâmbulo, problemas. né? Não. Fica E essas completamente ações, debilitada. essas ações que o Vicente estava mencionando aqui, e daí já entrando na linha da Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas, esse é o grande problema que está acontecendo, né? As comunidades ao longo da sua história, então tem comunidades já com vida útil de 20 anos que prestam seu serviço, não têm acesso às políticas públicas do governo federal, a grande maioria, e aí eu quero entrar no eixo do problema. Aqui a gente está falando da prevenção. Exato. E eu estou falando aqui de 2,5 milhões declarados pela ONU de usuários de droga no país. Mas quantos de nós aqui conhecemos que são pessoas, colegas de trabalho, membros da família, que não se autodenominam usuários, então esse número tranquilamente transita. E usuário aqui eu quero falar de álcool, do cigarro, tudo isso é droga. Exato. Aliás, o álcool é o maior incidente, a grande porta de entrada para as outras drogas. Ela só é uma droga lista, mas é uma droga. 42% da população Uma maconha. tem acesso ao álcool. Então eu quero dizer o seguinte, essas ações aqui, não há acesso de política pública para as comunidades terapêuticas. Declarados são 2,5 milhões brasileiros, mas tranquilamente transita para mais de 10 milhões. No estado do Rio Grande do Sul hoje, são mais de 150 mil dependentes químicos nas ruas. Pasmem vocês, qualquer cidadão de Pelotas, da região aqui, sul do estado, pode transitar pelas ruas de Pelotas, de Rio Grande, e verão jovens, adolescentes e pais de família hoje morando nas ruas. Isso não é que as pessoas não foram contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, não. Isso são situações pontuais de dependência química e, obviamente, quando ofuscados, prejudicados e perseguidos na sua comunidade ou no seu eixo familiar, as pessoas optam por morarem na rua, entendeu? Então, em Pelotas hoje nós temos um número, entre Pelotas, Rio Grande, na Zona Sul tem 32 comunidades terapêuticas, e no Rio Grande do Sul nós temos 205 comunidades terapêuticas hoje, 5 já fecharam pela questão do INSS não conceder o benefício em viabilizar. O INSS, que sempre foi o parceiro lá atrás, porque concebia o benefício, não é aqui dar direito, dava, reconhecia ou por LOAS ou pelo seguro benefícios, e isso dava condições, dava guarida do interno permanecer. Hoje são 205 comunidades terapêuticas, são mais de 7 mil internos nessas comunidades terapêuticas, mas tem um universo aqui de mais de 500 comunidades terapêuticas no estado do Rio Grande do Sul. Estou falando de 300 comunidades na clandestinidade. Por quê? O ex-dependente químico, quando ele é tratado,
deve ser feito um tratamento também da família na lógica da reinserção da sociedade. Mas também a sociedade tem que pensar, e nós temos que pensar políticas afirmativas que evitem, que dê guarida dele retornar com segurança, com a sua dignidade, com a sua autoestima elevada. Então ele ocorre, faz um tratamento de 1 ano, quando ele vai retornar ele não se sente seguro. Por quê? Porque a sociedade não está pronta ou a família ainda não está pronta para recebê-lo. Muitos desses ficam como internos, monitores. Ou ele não está plenamente recuperado para que ele Não, retorne. é porque ele volta para o bairro, o traficante ainda não esqueceu a conta. Entendeu? Ele vai forçar ele a trabalhar, ou como um avião, ou vai forçar ele a fazer ilícitos como assalto, como crime, queima de arquivo. Vai ter novamente a oferta da própria... É isso que acontece, queima de arquivo. Essas situações, é forçado. Tem que optar entre a vida dele, de um familiar, ou executar tal missão. A outra situação, ele também não quer voltar para o meio e a sociedade não reconhece ele como recuperado. Então, muitos deles ficam como monitores, ajudando na manutenção, e muitos deles, com a ajuda da família de outros dependentes, saem da comunidade terapêutica e acabam querendo contribuir para a sociedade, para outros dependentes, e acabam criando outras instituições, outras comunidades terapêuticas. E com a maior da boa intenção, construídas sobre os maiores pilares da boa vontade, do trabalho, da lisura, porém, essas comunidades acabam trabalhando de forma precária, porque não tem condições, não tem recurso. O que está acontecendo? Governo Dilma, governo federal, destinou 4 bilhões para o combate ao crack e naquela campanha de crack é possível vencer. É um programa nacional. Nacional. Qualquer município pode se cadastrar. Exato. O governo estadual, junto à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, tem 400 milhões destinados para esse tratamento. E daí, pasmem vocês, das 205 comunidades terapêuticas, apenas 47 comunidades terapêuticas no estado do Rio Grande do Sul têm acesso a esse recurso. Todas as outras demais, sem falar das que estão operando de forma clandestina, e não é aqui de uma forma sorrateira, é porque não conseguem se regulamentar por um conjunto de fatores da burocracia, a Anvisa, Exatamente, tem uma requer série de... veículo, requer prédio, requer condições estruturais, profissionais de saúde mental que eu acho que tem que ter, muitos têm, mas não têm as condições. E que aí eu quero fazer uma autocrítica, Vicente, aqui. A Anvisa compra o papel e tem que dar guarida assim, da vigilância sanitária, das estruturas físicas condizentes, mas quer situação pior do que um dependente químico andar maltrapilho na rua, mal alimentado, sujo, sem banho, sem higiene bucal, Furtando, roubando, machucando assaltando. e mais, então. Então, quando são absorvidos pelas comunidades terapêuticas, olha o trabalho que eles fazem, ainda de forma humilde, isso deve ser levado em consideração. Mas para concluir aqui, é o seguinte, apenas 47 comunidades terapêuticas hoje têm acesso a esse recurso. A Frente Parlamentar tem esse papel de puxar essa discussão, puxou em Pelotas, vai estar puxando em Rio Grande, em Bagé e em tantas outras regiões do estado, e que a gente possa desburocratizar e dar acesso a essas comunidades terapêuticas hoje no estado do Rio Grande do Sul. A Lei 7.663, que versa a nível federal sobre o panorama e as políticas de drogas, a nível, que é um projeto ousado do deputado Osmar Terra, que foi secretário de Saúde, ousado, tem vários problemas a serem debatidos e dialogados com a sociedade com relação à questão das políticas de drogas no país. Mas uma parte boa desse projeto é que reconhece e tira da clandestinidade as comunidades terapêuticas que já prestam esse serviço. O que significa com isso? Tirar essas comunidades da clandestinidade, da condição e da guarida delas terem acesso e se programarem e entrarem, se cadastrarem no eixo das políticas estruturantes de combate à drogadição para recuperar. Isso vai maximizar as ações do Estado e do município. O que ocorre hoje? Tem um município apenas no estado do Rio Grande do Sul, que é Cachoeirinha, que tem uma comunidade terapêutica pública. Os outros 496 municípios estão correndo em torno para ter acesso, estão se cadastrando nas políticas do governo federal, mas o município, a ação do município não deve sombrear as comunidades terapêuticas e nem tem esse patamar e nem tem essa importância. Por quê? A demanda é muito maior, Edson. Hoje a comunidade de Cachoeirinha, a comunidade Renascer de Cachoeirinha, tem 30 internos. Mas tem uma demanda de 3, 4 mil dependentes na rua que, se tivesse um espaço, que vão para Montenegro, que vão para Porto Alegre, que vêm para Pelotas. E a rainha da fronteira, Bagé, Aceguá, Ulha Negra, Pedras Altas, vamos falar da região, toda aquela região riquíssima, importante economicamente, não tem
uma comunidade terapêutica. Todos vêm se tratar em Pelotas e Rio Grande. Só tem um outro detalhe, quando o INSS nega o Nós vamos auxílio doença, eles não têm como se manter nas comunidades Mas nós terapêuticas. vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos ao intervalo, na sequência a gente vai justamente começar focando essa questão da falta de reconhecimento do INSS, né, e que isso, na verdade, a gente pode ampliar dizendo que hoje está focado na questão da droga, mas muitas pessoas têm tido essa dificuldade por a incapacidade ou a falta de especialidade de alguns peritos no INSS que têm recusado uma série de benefícios. A gente fala depois do intervalo. Doença. Depois do intervalo a gente retorna com o deputado Catarina Palladini e o vereador Vicente Amaral aqui na TV Câmara, no Câmara Debate. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Saúde é bom saber. Tuberculose tem cura? Tem sim. O tratamento e os remédios são gratuitos. Mas atenção, só é possível cuidar da tuberculose fazendo o tratamento até o fim. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Retornando com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara, estamos conversando com o deputado Catarina Palladini, o vereador Vicente Amaral. A gente falava, antes do intervalo, no fim do primeiro bloco, falávamos a questão do INSS. Justamente, olha, é o assunto que nós vamos introduzir no próximo bloco, começar, na verdade, a falar no próximo bloco. Até porque a gente tem tratado, né, no contato com as pessoas, tomaram conhecimento, né, de vários encaminhamentos do INSS que são negados por peritos por uma falta, como disse o deputado, é uma questão de bom senso, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de não ter a especialidade da área para que ele possa ter um diagnóstico correto, mas vocês estiveram inclusive no INSS e foi pauta, inclusive no noticiário estadual, né, a respeito da negativa do INSS em Pelotas como reconhecimento da dependência química como uma doença. Eu gostaria de salientar que depois daquela audiência pública, nós levantamos aqui o problema do INSS negar o auxílio de doença, e é considerado doença. O que mais me apavorou lá foi ver que um funcionário que trabalha na plataforma em Rio Grande, a Petrobras, foi negado o benefício e o auxílio doença. Foi negado. Tu imagina que uma pessoa drogada, ela é considerada doença cientificamente por várias pessoas, ela pode ter problemas de infarto, doenças cardiovasculares, alucinação, delírios, paranoias, trabalhar numa plataforma. Além de negar o auxílio doença, cria um problema social enorme para essas pessoas que saem para a rua porque não está negado o auxílio doença, não tem condições de trabalhar. O médico da empresa onde trabalha nega condições de trabalhar, não tem condições de trabalhar. O INSS nega o auxílio doença. Aí essa pessoa vai conviver na sociedade, mata por um boneco, mata por um celular, rouba do pai e da mãe. Eu tenho casos lá no bairro Fragado, pessoas procuraram a minha casa, do filho entregar a televisão da mãe por R$15. E depois o traficante querer R$200 para entregar a TV de volta. Mas essa situação que o Vicente está falando aconteceu do INSS, a gente estava junto, é uma situação mais gritante. Exatamente, não vai. 50 anos, alcoólatra, com doença degenerativa, portador de HIV,
encaminhado, ainda trabalhando, e daí foi afastado do local porque, de fato, foi identificado que era dependente químico, foi negado o benefício. Então, uma questão mecânica, parece que vem a lauda, ele olha a situação, e não é que o INSS tem que dar, vereador, o benefício a Rondão, mas tem que ter uma avaliação mais criteriosa, e aqui é o momento de nós, como agentes políticos aqui isso aqui não é especificamente para os bons profissionais do INSS, mas cumpre um papel aqui de sensibilizar. Mas será que há orientação desses profissionais para que a É nacional. A orientação... Não, aqui não. Aqui no INSS de Pelotas, que responde por 9 municípios, tem uma orientação de uma resolução 128, que tratava de ter um critério mais amplo, mais especificado, que pudesse entrar mais no eixo da discussão. Porém, isso não acontece a nível nacional, motivo pelo qual, quarta-feira, teve representantes da minha assessoria, pessoas que foram a Brasília, fazer a conversa com o ministro da Previdência Social para discutir, porque esse é o grande mal, é o grande eixo de discussão do futuro. Daqui para frente, ou a gente dá a guarida desse trabalho e amplie da manutenção, porque até o poder público municipal e estadual que está engatinhando ter acesso a implementar essas políticas para as comunidades ou criar comunidades públicas, entendeu? Quem resolve esse problema são as comunidades terapêuticas. E essas pessoas não podem ser varridas para debaixo do tapete. São pessoas que contribuíram com a sociedade, que têm família, que chegaram até aqui, tem uma história muito bonita e por um erro, por um vacilo, acabaram caindo nessa tentação. E aqui a gente tem que ser resgatado, tem que recuperar essas pessoas, essa parcela, não dá para varrer para debaixo do tapete. E aqui como o projeto do vereador, tem que ser preventivo. E mais, outro projeto que eu vou sugerir aqui, eu estou usando aqui, sugerindo. Eu acho que as empresas que se instalarem em Pelotas, que receberem benefício de Pelotas para se instalarem, que possa, assim, no seu eixo, no seu grupo de trabalho, absorver um percentual de 10% a 15% de dependentes químicos em tratamento, e essa é a nomenclatura, dependentes químicos em tratamento. Como eu também acho que as comunidades terapêuticas, tudo que produzem, falando de doce, nós somos a terra do doce, a Fena Doce está aqui. Que as comunidades terapêuticas deveriam, o poder público municipal, o vereador, chegar junto a essas comunidades, organizar cooperativas, porque eles produzem hortaliças que poderiam ser absorvidas na merenda escolar. Isso dá condições deles oferir sua renda e sua autossustentabilidade. Já entra a questão que eu acho que, com relação ao presídio, nós tínhamos que ter presídios agrícolas. Eu já entro outra questão. Nós temos um problema... Mas é um outro debate. Exatamente. Mas que envolve, porque o drogado, no momento que o INSS nega o auxílio-doença, ele vai conviver na sociedade. Dependente. Ele vai conviver na sociedade, ele vai ser marginalizado. Ele vai assaltar, ele vai roubar. Eu conheci uma comunidade terapêutica aqui na Cascata, e a produção interna, olha, os pães, o que era produzido dentro da comunidade é digno de uma melhora. Edson, empresa da área de panificação na cidade, né? Edson, por isso que eu digo, o Grupo S, por isso que eu acho que esse trabalho aqui, por isso a importância de ter essa relação de cumplicidade, de disposição, independentemente da questão política. Mas o vereador mencionou um aspecto que me parece que isso também o Estado precisa estar atento. Porque, na verdade, a comunidade terapêutica hoje assume o papel porque o Estado não foi capaz e competente Estado e município. Mas quando eu falo Estado, eu falo o macro. Exato, né? Deputado, há um contraponto. Ao mesmo tempo que o Estado, a nível federal, o governo federal, se preocupa, claro que é possível vencer, libera 4 milhões ou bilhões, ao mesmo tempo nega o benefício, que é um contraponto, porque esse programa nacional, claro que é possível vencer, tem que ter políticas públicas. Se não tiver, mas só que não são ações conexas, né? Porque o INSS não é que ele tem que dar o benefício. Agora o que eu quero dizer, e o vereador vivenciou isso. Quem estabelece o registro lá, quem faz a avaliação, é um psiquiatra. Quando tu é encaminhado, tem um laudo, tem um atestado de um psiquiatra. É difícil, como é que um ginecologista, um clínico geral, vai poder fazer um contraponto
Isso é uma questão de saúde mental. E aí não estou nem entrando na discussão das medidas, da medida compulsória, internação compulsória, involuntária e voluntária. Só que em algum momento, essas pessoas não têm lucidez no momento, entendeu? E são dependentes. Olha, eu vou te dizer o que aconteceu. Interno, em tratamento, 3 em 3 meses vai fazer benefício. Durante os 2 meses ele foi lá, fez o tratamento, se desintoxicou e foi para viver na comunidade terapêutica na lógica da ressocialização. Chegou para fazer a perícia, o médico olhou no olho do indivíduo e disse: o senhor está bem? Obviamente, bem recuperado, já na linha de tratamento. Graças a Deus, estou um novo homem. Então o senhor está liberado. Não, né? Isso é um tratamento contínuo de médio e longo prazo. Nós temos jogadores famosos, e nós temos o caso do Maradona, e artistas, cantores, que não conseguem, com o dinheiro que tem e com tratamento, sair fora da drogadição. Imagina 6 meses, 1 ano, com os recursos que se tem, se vai sair. Se isso é provado que é uma doença e que precisa de um longo tratamento. Agora, muitas ações em Pelotas, motivadas a partir da negativa do INSS, é justamente por esta falta de um diagnóstico mais preciso, ou com mais sensibilidade, bom senso, ou até mesmo com a qualificação necessária. Porque muitos casos são encaminhados para que haja análise, para perícia, e lá encontra um ginecologista, um pediatra. Um especialista. Então vamos ser francos, né? O INSS, a realidade do INSS hoje não é a mesma de 14 anos atrás. Então os profissionais de saúde mental hoje se tornou uma grande demanda. Antigamente tinha outras doenças que ainda se tem, como cardiovasculares, como tantas outras, e que o número é muito maior. Só que se tornou uma epidemia a questão do crack. Se tornou uma epidemia, e o INSS, tu vai tratar de profissionais de saúde mental no corpo de trabalho, tu conta nos dedos os médicos que trabalham, são psiquiatras que podem atestar e demandar. A ponto de um grande número de demandas, e foi o motivo pelo qual a gente foi naquela audiência com o INSS, e o superintendente foi extremamente sensível, a gente discutiu ali a situação de pegar, tinham 38, de uma comunidade terapêutica, 38 benefícios negados. A gente não queria que fossem todos chancelados, fossem concedidos, mas que pudesse fazer uma avaliação mais sensível. Mas o que não pode acontecer são depoimentos semelhantes ao que o senhor recebeu, a sua assessoria recebeu. Pois é, eu estava mencionando anteriormente para vocês, o INSS tem 2 situações. Uma é essa do soro positivo com doença degenerativa, dependente químico, foi negado o benefício. O camarada trabalhou durante toda a sua vida e estava encaminhado pela Seguridade Social. A outra situação, e aí em TAPS, uma situação extremamente grave, de que um perito, eu não conheço perito, e aqui a gente não quer fazer caça às bruxas, entendeu? Tem bons profissionais, e às vezes a pessoa está no mau dia, não está humorada e tal, e tem seus problemas. Mas chegar para um dependente químico em tratamento, tu falar, olha a linha da fala, Vicente Amaral. Trabalhe durante o dia e beba à noite. E mais, tem outras situações. Eu conheço pessoas, a fala dele, eu conheço pessoas que usam drogas durante o dia e isso não atrapalha no local de trabalho. Mas é inadmissível uma fala. Por pior, aí por pior que seja o humor de um profissional. Não tem, é isso que eu tô falando. Então, né? Assim, ó, por isso que eu acho que o INSS deve sofrer também essa reciclagem, da mesma forma que a sociedade, que a política, que os municípios e estados e a União estão fazendo essa autoavaliação, a ponto de compreender isso e estabelecer políticas determinantes que vão incidir sobre essa situação. O que eu quero dizer com isso? Porque o importante é que o Estado, quando eu falo Estado, eu falo dessa questão mais macro, conforme disse o deputado, o município, o Estado ou o governo federal, reconhece hoje que não vão conseguir combater sozinhos e não estavam prontos, né, ou não estão prontos neste momento para enfrentar o problema sem contar com essas parcerias da sociedade. O INSS, a Seguridade Social, tem que contratar profissionais que dê condições que possam atender essa demanda, e não estou dizendo um número enorme, mas que possam atender as demandas de Pelotas, que reflete toda a zona sul do estado, mas tu ter só um profissional concursado lá atrás de saúde mental, obviamente vai acontecer esses equívocos. Então, assim, eu acho que também o INSS, a Seguridade Social, deve fazer uma reciclagem, uma autocrítica com relação à questão momentânea. E, vereador, aquele projeto que eu lhe mencionei aqui,
de fazer que as empresas se instalem aqui, hoje de noite eu estarei discutindo nessa casa, junto com o FGTAS, e quero convidar o senhor também, junto com a Kênia, que responde pelo FGTAS aqui, porque é um projeto a nível de Estado também, que eu estou discutindo a implementação, que as empresas que se instalem do polo naval e de tantos outros setores, do setor primário, secundário, até do setor terciário de Pelotas, possam entrar com essa sensibilidade, possam ser parceiros de destinar um percentual nessa lógica de ressocialização. Por quê? O camarada tendo essa autoestima, vai estar ocupado, vai estar trabalhando, vai ter o seu dinheiro. Se ele não sente a vontade de voltar para sua comunidade, porque lá o traficante quer incidir sobre ele, quer perseguir, quer cobrar, quer maltratar ele e a sua família, ele tendo a sua renda, ele pode estabelecer, eu vou morar na Duque de Caxias, eu vou morar no Par, eu vou morar em qualquer outro bairro, porque ele vai alocar, ele vai sair daquele ambiente hostil que ele se sente acuado, e ao mesmo tempo ele vai estar focado. E aí, essa demonstra sensibilidade e a função social das empresas também, porque toda empresa visa lucro e é tranquilo quanto a isso, mas tem que fazer a sua função social. O que nós não podemos mais conviver é com depoimentos. Eu estava há poucos dias atrás num dos setores do Hospital São Francisco, da Universidade Católica, e aguardava para conversar com uma determinada pessoa, e uma mãe próxima, relatando, conversando com um tom de voz alto que todas as pessoas que estavam próximas ouviam. Ela dizia assim: o meu filho, eu acorrentei em virtude do crack. Eu acorrentei. Os vizinhos me denunciaram e a polícia esteve na minha casa e disse: a senhora não pode fazer isso. E ela disse: eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer o quê? Eu vou desacorrentá-lo, vou soltá-lo para que ele volte para as ruas para furtar, para cometer algum delito, e aí vocês vão vir na minha casa procurar e dizer que meu filho hoje é um delinquente. Aí ela atendeu a solicitação, é uma determinação, até porque não pode... vivi isso, né? Eu vivi isso. Naquele projeto da Guabiroba que a gente tinha lá, no turno inverso da escola, eu sempre cobrei frequência, comportamento e nota, certo? Eu tinha 2 irmãos gêmeos, e a comunidade sabe do que eu estou falando, a mãe não aguentava mais, só que ao mesmo tempo eu tinha um grande número de alunos que eu cobrava e eles não iam à aula, e a única forma de eu monitorá-los e tê-los presente, vendo que estavam focados, era a alternativa do esporte. Então eu deixava, e isso era uma briga interna até, porque de que forma eu vou medir? Os outros adolescentes ficavam também chateados, porque eu tinha toda uma cobrança em torno de frequência, comportamento e nota, desempenho na escola, e obviamente tinha esse precedente. Mas por quê? Porque ali era a única alternativa, a única forma de tê-los próximos e desempenhando e gastando a sua energia para um adolescente no esporte. Eu acho que falta isso, eu acho sincronizar as ações junto ao executivo, junto ao legislativo e provocar a sociedade civil. Com relação o presídio não vai ressocializar ninguém. O caso do dependente químico não é caso de presídio, é caso de tratamento, porque é uma doença. E quando o INSS nega o auxílio doença e ele não consegue ficar na empresa, o que ele vai se tornar? Né? Ele vai se tornar uma pessoa perigosa no meio da sociedade. Né? Porque e aí que eu vejo que esse projeto Tira a Pedra do Caminho, que eu entrei nesta casa e que o Executivo vai reenviar para o Legislativo, adaptar junto com a Secretaria de Saúde, Educação e a Secretaria de Cidadania, é um projeto de prevenção. Porque todos os problemas geram e são gerados na nossa sociedade porque não existem políticas preventivas. Como disse o deputado, hoje o INSS não está adaptado para políticas que há 14 anos não existia atrás, e hoje existem. E a tendência é aumentar cada vez mais, porque está na periferia e na classe média e na classe alta. Acho que nós precisamos dividir em 2 momentos. Tem que procurar estancar o problema, mas tratar esta vazão que já essa ocorreu. Questão que o Vicente colocou aqui do presídio. Não assume, o governo não assume, as comunidades terapêuticas estão assumindo um problema que é do Estado, que é do governo, e também e o dependente e as famílias ficam sem os recursos. A verdade é que eu acho que... Aí fica a mercê da sociedade. A verdade é que eu acho que é uma posição, lógico, unânime. Se a sociedade, e aí é a escola,
o governo, as instituições organizadas, reconhecidas, os agentes públicos, não somarem os esforços para combater o problema, isoladamente ninguém vai conseguir. Né? Escola aberta à comunidade. Tem, se eu não me engano, hoje em Pelotas tem 8 escolas abertas à comunidade. Que faz o quê? Cumpre o papel de, aos finais de semana, abrir a escola para a comunidade no turno inverso, que as crianças possam fazer as suas oficinas de capoeira, hip hop, dança, teatro. Não adianta tu tratar isso sábado e domingo, durante os outros 5 dias da semana, as crianças não terem o que fazerem. E outra situação que o Vicente mencionou aqui, que era aquela questão de quem não investe nas comunidades terapêuticas e na prevenção, vai acabar gastando com presídio. Muitos desses dependentes que hoje estão presos, se tivessem sob uma condição de fazer autocrítica, de discernimento, jamais cairiam ou incorreriam num ilícito de roubar e de furtar. Só o fazem pela dependência. Então tu tá pegando um cara que tem uma vida idônea e que é vítima de um sistema falho da política, porque ele não foi contemplado. Em um momento de fraqueza, ele provou da droga, que é extremamente forte, como eu mencionei anteriormente. É 1000 vezes o prazer de um orgasmo, entendeu? Então, essas pessoas são levadas pela demanda, pela necessidade, pela fórceps, eles acabam incorrendo ilícito, de estar prendendo pessoas. Por isso hoje há superlotações nos presídios. Óbvio que há. Mas tu tem que mensurar a gravidade dos ilícitos. Porque muitos desses tu consegue com ações junto à sociedade civil de transacionar as penas e que a família, que as pessoas possam ajudar e esse interno vá para a comunidade terapêutica, como já está acontecendo, porque senão não vai ter presídio que chega. Se a gente for pegar todo dependente químico que em algum momento vai incorrer no ilícito e incorre em família, ele começa roubando em família, depois de sorrapear toda a família, ele pega e vai para a vizinhança, para o bairro e tal, e ele é forçado a fazer isso. Então, se nós não enfrentarmos isso, não vai ter presídio que absorva toda essa demanda. Perfeito. 80% dos casos de polícia são de políticas mal resolvidas. Eu tive numa audiência pública sobre segurança pública e foi unânime. Todos os presentes, os policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar, dizendo 80% dos casos é com a drogadição. Então, os casos de polícia são de políticas mal resolvidas. E cada vez mais eu me conscientizo que o projeto Tire a Pedra do Caminho de Prevenção tem que se tornar uma realidade no município de Pelotas. Perfeito. Nosso tempo esgotou e com certeza faltou muita coisa para mencionarmos ainda. Amplo, né? E aí o deputado dizia, olha, com certeza nós vamos ficar 1, 2, 3, 4 horas e vai faltar tempo, porque o tema é palpitante mais do que isso, né? É algo que atinge hoje a sociedade brasileira. Vereador, muito obrigado pela presença, pela participação no Câmara Debate. Deputado, sempre uma satisfação recebê-lo. Obrigado pelo carinho, se me permitires, eu quero parabenizar o vereador Vicente Amaral pelo projeto Tire a Pedra do Caminho. Eu acho que isso tem que ter a sensibilidade de todo o Legislativo Municipal. Mas eu quero falar para o ouvinte aí que talvez em meio a essa conversa de 1 hora, mais ou menos, talvez não se aperceba, ou ache que é distante da sua realidade. Eu quero convidar vocês que possam ter essa sensibilidade de entrar e ser mais um parceiro nessas atividades, nessas ações que estão sendo desenvolvidas pelo Legislativo Municipal, estadual, mas a sociedade civil hoje, sem dúvida nenhuma, é a mola propulsora, tem contribuído de forma significativa. Então, contem conosco também que possam nos ajudar nas diretrizes desse projeto. Muito obrigado, deputado Catarina, o vereador Vicente Amaral. O Câmara Debate fica por aqui. Nós retornaremos com outro tema, outra oportunidade aqui na TV Câmara. Um abraço e até lá.